Correio Debate está de volta, a gente retoma aqui o bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante. A gente está falando um pouquinho aqui, falando um pouquinho da história do Brasil, a história contada dos livros, né, que é o Dia do Fico, que é hoje, uma data esquecida, né, da memória do brasileiro, que foi quando Dom Pedro I... Esquecida para uns. Para uns, é verdade. Ficou no Brasil e recusou a tentativa da corte de tê-lo de volta em Portugal. E aí, 7 de setembro, ele declarou a independência do Brasil. Aí logo tem a sequência toda de fatos que ele torna herdeiro do trono Dom Pedro II com 5 anos de idade, 15 anos. Aos 15 anos ele foi emancipado. Aí emancipado. 1840. Aí Dom Pedro II já se tornava imperador do Brasil aos 15 anos. Isso. Um adolescente. Isso. Não é isso? É porque a história do Brasil, ao longo desses 525 anos, ela tem momentos muito marcantes. O ano, vamos dizer, a década de 1801 a 1889, quando houve a proclamação da República, aconteceu quase tudo em termos de história brasileira. Não é? Porque essa passagem no comando brasileiro pelo Dom Pedro I, iniciando em 1831, ela é muito marcante, até marcante por frases. Há frases de Dom Pedro I, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. É o dia do fico, hoje, dia 9 de janeiro. Aí você já puxa para a independência do Brasil. A famosa independência ou morte. Independência ou morte. Aquilo será que aconteceu? Ou isso foi um marqueteiro competente que colocou essa frase? Mas os fatos históricos aconteceram nessa sucessão. Exatamente. E veio a proclamação da República quando civis e militares se reuniram para depor o imperador Dom Pedro II, porque eles entendiam naquela época que a República já não funcionava. A República é que funcionava. A República é que funcionava, não funcionava o Império. O reinado que não funcionava. O Segundo Império não funcionava. Eu acho muito bacana você assistir, porque você veja que a política sempre comanda tudo. A política fez um menino de 5 anos de idade assumir a herança de um país. Você assiste um menino aos 15 anos de idade ser emancipado. Também fruto de movimentos políticos. Exatamente. Exatamente, é verdade. E aí foi desencadeada a República, o Marechal Deodoro da Fonseca com outros militares, mas com um apoio maciço da população, né? Um apoio maciço da população. E Dom Pedro II teve que sair do Brasil com toda a corte, só retornou depois aos restos mortais. Eu até recomendo aos brasileiros que estejam nos ouvindo e que tiveram a oportunidade de passar no Rio de Janeiro, dar uma volta a Petrópolis. Lá tem um museu, lá tem onde funcionava o Castelo de Verão da família imperial. Tem muita coisa no Brasil bonita. Muitas vezes a gente vai para a Áustria, vai para a Alemanha, vai para determinados países para ver, para a França, para ver os castelos, ver os museus. O Brasil tem uma riqueza formidável nesse campo. É verdade, a gente tem que conhecer as nossas histórias, conhecendo também as belezas que tem por aí, né, nossos monumentos, né, a história fundamentalmente porque a gente tem, passa ali por nossas origens, como país, como nação. Né. Agora, doutor Roberto, vamos para os dias atuais. Eu quero falar também com o senhor com uma coisa que está preocupando a gente muito, inclusive chamar a atenção aqui dos telespectadores, o Correio Cidades, do próximo domingo, 10 horas, que é apresentado por Jomar Brandão, vai trazer uma reportagem sobre esse tema, que é a falta de água. A falta de chuva. De chuva, né, na zona rural. Porque nas cidades falta água, claro, mas são abastecidas. Tem adutora, tem caixa d'água, tem uma série de planos A, B, C, D, E, né, para suprir essa necessidade. Mas na zona rural é difícil a água porque chegar. Na prática, você fazer, por exemplo, assistimos nesses últimos 24 horas algumas cidades fazendo protesto por falta d'água,
é porque o protesto geraria, às vezes, apenas uma conexão de uma tubulação à conclusão de uma obra. A chuva, Deus, é a meteorologia, mas é a mão de Deus. O que, na verdade, nós estamos percebendo é que este ano, de 2024 para 2025, o final de 2024 já foi um ano que, em termos de Brasil como um todo, houve uma redução dos índices pluviométricos. Eu ontem, início da tarde, liguei para um amigo nosso, que é um dos meus consultores nesse campo agrícola, e perguntava eu, me diga uma coisa, qual é a sua opinião? Ele disse, Roberto, eu estou aqui hoje no Pará. Você não imagina, mas nós estamos aqui passando por um problema seríssimo de água, a chuva. Por quê? Porque nós, vamos dizer, só a chuva, ou uma irrigação gigante, só a chuva atende a todos. Não é? Uma chuva no município, choveu no município tal. Semana seguinte, aquilo que era preto e branco, não que fosse fazer uma fotografia, você fotografando uma semana depois, você não acredita, porque pensa, não, isso era a qualidade do filme, um era preto e branco, o outro é colorido. Porque a natureza se transforma. Exatamente. Não é verdade? E o que nós estamos sentindo nesta transição de 2024 para 2025 é o atraso na chegada das estações das chuvas. As festas de fim de ano, os veraneios de fim de ano, todos acontecem debaixo de chuva. Grandes chuvas, às vezes não são chuvas continuadas, mas são grandes chuvas. Nós todos, na Paraíba pelo menos, nós passamos essa fase de Natal até hoje, dia do Fico, já estou puxando para frente, para poder não dizer dia de Reis, que foi dia 6, a falta da água. Existem alguns mananciais que estão abastecidos, existem, mas isso não é a água de adutora, não é a água de manancial. O grande problema que, no momento, nós estamos vivendo é a ausência de chuva para as capineiras rebrotarem. Verdade. Eu voltei do sertão paraibano, lá do Alto Sertão, lá de Cajazeiras, no final do ano, aí parei num posto para abastecer. Por coincidência, tinha um pipeiro que estava consertando o carro dele para fazer. Eu perguntei a ele como é que estava a situação, ele disse, olha, na zona rural a situação é grave, entre Juazeirinho e Soledade. Eu disse, quantas viagens você faz por semana? Ele disse, no mínimo 30 viagens. Poxa. Por semana. Não para. Não para. Eu disse, ele disse, eu sou e essa água é para abastecer as residências, as cisternas, tal. A minha grande preocupação, por exemplo, todos os dias eu, quando abro a janela, agradeço estar vivo e agradeço ter a possibilidade de contemplar um dia lindo. Exato. Todos os dias, dos últimos 15 dias, por exemplo, eu abro a janela torcendo que tenha uma chuvinha. E, lamentavelmente ou positivamente, que eu não vou questionar os desígnios aí da meteorologia, mas o meu lamento é nós não ainda estarmos chovendo. Existe uma informação meteorológica que permitirá, talvez, nós, na próxima quinta-feira, estarmos comentando o que estávamos falando hoje. Porque a partir de amanhã, uma possibilidade de chuvas na nossa querida Paraíba. Exatamente. Tomara que seja assim. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Quinta-feira de volta. Tem que orar, rezar um pouquinho para ela vir, viu? Exatamente, tem que rezar, é verdade. Obrigado mais uma vez.